como a gente diversifica a nossa carteira de fundos imobiliários para maximizar nosso retorno. Então, o foco aqui é como que a gente pode usar a nossa diversificação, para maximizar resultados, tá? Então, como que a gente pode usar a diversificação? A gente também está pensando em maximizar ganhos, ganhar mais, ter mais resultado com os fundos imobiliários, mas a gente vai usar da diversificação, tá? O ponto principal hoje é esse, ok? Bom, e vamos lá. Primeiro ponto, diversificação, tá? A gente sabe que a gente vai diversificar de algumas maneiras, tá bom? Primeiro ponto que a gente pode diversificar. A gente diversifica em tipos de fundos imobiliários. Então, a gente vai comprar o tijolo primeiro, porque é o que é o que mais vai gerar resultado no longo prazo para você. Você vai ter tijolo, você vai ter papel e você também pode ter FOFs, tá? Mas vou falar aqui especificamente. Bom, vamos lá. Para uma carteira ter o seu resultado maximizado, você precisa ter o equilíbrio entre esses tipos de fundos imobiliários. Eu conheço gente que só tem tijolo, eu conheço gente que só tem papel, e eu tenho também iniciantes que só investem em FOFs, mas tudo bem, é iniciante, ainda falta aprender muita coisa. Mas, enfim, um investidor deveria ter esses dois aqui, pelo menos. Tá? Um investidor que é sério, que foca em longo prazo, que foca em aumentar os resultados, melhorar os resultados, deveria ter tijolo papel. Vocês sabem que eu gosto de colocar 70%, em torno de 70% tijolo, tá? Em torno de 30% papel. E em FOF é específico demais, tá? Eu só gosto de comprar no momento certo. Quando a gente vê que a bolsa chegou no fundo ali do poço, que a gente tem FOFs de qualidade, não adianta ser FOF ruim, não. FOF de qualidade, com 20% de desconto, 18%, 19%, 17% de desconto, mas FOF bom, tá? Não é aquelas tralhas, não, aqueles traste que todo mundo bate, que não gera retorno, que ninguém quer, né? Esse tipo, não. FOF bom, FOF que gerou resultado no passado, com 20% de desconto, mais ou menos, para mim é um momento certo. Tá? Eu tenho a tendência de não entrar em FOF se não for nesses momentos. Foi o que eu fiz quando a gente estava ali em 2021, 2022. Eu comprei muito FOF naquele momento. Eles estavam largados. A gente via FOF com 30% de desconto, 20% de desconto, e eu comprei naquele momento, tá? E aí, quando valoriza, eles vão valorizar e vão te gerar um ganho de capital. Então, FOF, nesses momentos, é interessante, tá? Então, no momento certo, eu vou pôr aqui, ó, um exemplo, tá? 20% off, ok? Tijolo e papel. Por que o investidor deveria ter os dois, tá bom? Tijolo vai gerar valorização nas cotas. E a gente pode pôr que é médio, nem tão médio assim, né? Nem tão médio assim, dependendo do momento, por exemplo, você compra esse ano, no outro ano já sobe. Mas eu vou pôr médio / longo prazo, porque fundo de tijolo, você vai ver uma valorização, né? Aqui, ó. Aqui a gente pode ver. Vamos pegar um aqui. XPML não. Eu gosto de pegar mais antigos. HGBS mesmo, que é antigo. Ó, HGBS vai estar fazendo 18 anos agora, né? Desde o seu início. Mas se a gente pegar a cotação, a gente vai ver que ele gerou uma variação, né? Começou sendo negociado a R$ 113,50 em dezembro ali de 2007. Ele iniciou em novembro de 2006, mas começou a ser negociado em dezembro na Bolsa, tá? R$ 113,50, hoje está R$ 198,49, né? Então, a gente vê que teve uma valorização no longo prazo nesses anos aí. E se você pegar qualquer fundo de papel, é assim. Papel não se valoriza com o tempo. A cota,
ela tende a ficar no VP. Por isso que é tão perigoso fundo de papel fazer emissão abaixo do VP, por isso que é tão perigoso fundo de papel perder valor patrimonial ao longo dos anos, né? Por quê? Porque a cota volta ao VP. Se o fundo perde VP ao longo do tempo, por qualquer que seja o motivo, seja porque o gestor não sabe trabalhar o fundo, ou pela marcação ao mercado, mas que o gestor não consegue lidar com isso, então a tendência é o cotista perder dinheiro, tá? Então, para a gente fica muito claro isso. Então, tijolo vai te entregar maior valorização. E outra coisa, você vai ter um funcionamento diferente. Aqui no tijolo, os pontos importantes a vacância, né? Ele sofre com vacância. Aí, se você tem a NTNB, juros futuros, caindo, tijolo vai valorizar. Foi o que a gente viu, por exemplo, ano passado. Ano passado, a gente teve os fundos imobiliários valorizando muito, em curto período de tempo. Né? No segundo semestre do ano passado, valorizaram muito. Né? Papel funciona totalmente diferente. O papel, a gente vai ter um yield mais alto. Então, através dos rendimentos, ele vai elevar a rentabilidade mensal da carteira. Ele não vai valorizar com longo prazo. Você não vai ter um papel, você comprando ele a 10 hoje e ele vai estar a 20 daqui a 10 anos. Em compensação, tijolo, você pode ver isso acontecer, tá? Então, mas o papel, ele te entrega todo mês juros e correção monetária. Ele te protege da inflação todo mês. Então, o fundo de papel, tijolo também te protege da inflação, tá? Mas você vai ter isso mais postergado, porque vai ser com as revisionais dos contratos, as renovações dos contratos, vencimentos, tá bom? Mas papel não, é todo mês ali. E ele tende a pagar mais para você. Normal. Então, você, assim, vai estar em mundos diferentes. Vai equilibrar a sua carteira. Quando a Selic for cortada, você vai ter tijolo valorizando. Quando as taxas estão altas, Selic subindo, IPCA subindo, você vai ter papel valorizando. Por quê? Porque vai pagar mais. Aí o pessoal quer comprar. Então, existem formas diferentes ali. Papel, não interessa vacância. Ah, tá tendo crise. Não interessa. Se tá tendo crise, a taxa tá alta, ele vai pagar mais. Então, o funcionamento é diferente. Você precisa ter os dois tipos na carteira. O que eu vejo acontecer? Tem gente que tem só tijolo, não aproveita a elevação do yield da carteira, não aproveita na fase de construção de patrimônio, que é muito importante, os fundos te pagando mais por mês. Você conseguir aí num high grade mais de 1% ao mês, é complicado. Tijolo, você consegue bons rendimentos? Sim, você consegue. Mas você compra hoje um excelente tijolo, tá te pagando no máximo, 10, 11% ao ano, né? Então, papel vai te pagar mais. Só que o tijolo vai ter uma valorização maior em algum momento. E é uma estilingada. 20, 30%. Eu mostrei num vídeo para vocês. Eu vendi LVBI com 27% de valorização. Então, assim, é possível em tijolo. Papel é muito mais complicado você ter esse tipo de valorização, tá? Então, é isso. Com essa diversificação, você consegue melhorar a rentabilidade da sua carteira. Não adianta você querer ter um ou outro. Se você tem só papel, você vai ter um rendimento bom mensal? Vai. Mas você não vai pegar essas valorizações que a gente vê. Outro ponto muito, muito importante, tá? Muito importante. Eu monto a carteira de acordo, pela pirâmide. Por que essa montagem de carteira através da estratégia da pirâmide te ajuda? Por que ela vai te ajudar? Porque quando você monta a sua carteira pela estratégia da pirâmide, você se arrisca mais para elevar seu yield, mas você vai se arriscar de uma maneira que você não coloca o seu patrimônio em risco. Você só vai elevar o seu yield sem se arriscar demais, porque a sua carteira continua equilibrada. E qual é essa maneira, né? É você ter 60% na base, 30%
no meio e 10% no topo. Então, você, dessa forma, eleva o seu yield diferente de que quem tem só base. Eu vejo muita gente ter medo de ter meio e topo, mas tem muito fundo de meio e topo que você vai elevar seus dividendos sem correr grandes riscos. Porque você vai equilibrar na porcentagem. Então, o que é base? Aqueles fundos perenes, tranquilos. Setor de logística, setor de shopping, setor de híbrido, papel high grade com histórico. Isso é base. No meio, você já vai pôr uma laje, que tem um risco maior. Você vai pôr um papel middle risk. No topo, você vai colocar hedge fund. Você vai pôr papel high yield. Você vai pôr um desenvolvimento, tipo Tegar. Você vai pôr um agro, tipo Risa Terrax. Esses fundos do topo e a base e o meio, eles vão elevar os seus rendimentos, maximizar seus resultados, sem você se arriscar demais. Eu também vejo e via nos tempos passados, mas essas pessoas levaram um bom capote do mercado, gente que tem só topo na carteira. A carteira é 100% topo. Por que isso não deve acontecer? Porque você precisa proteger o seu patrimônio. Você não pode investir em fundo imobiliário se não for para proteger. De que adianta você ganhar 1,5% ao mês? O pessoal fica na busca por 1%, né? Ai, 1%, 1%, 1%. Aí faz loucuras. Aí passa, um mês dá certo, 2 meses dá certo, 3 meses dá certo, às vezes 1 ano, 2 anos dá certo, aí uma hora leva um capote. Como que aconteceu com os fundos high yield, que todo mundo tinha caminhão e tá lá hoje num grupo para tentar mudar a gestão. Porque tá perdendo 100 mil, 300 mil reais. É triste pra caramba. Mas essas pessoas não estudaram e não se protegeram. Quando você faz essa porcentagem aqui, você coloca 60% da sua carteira em fundos tranquilos, de base, perenes, estáveis. Quando você põe 30% no seu meio, você eleva o seu yield. Porque se você tivesse só base, sua carteira está segura? Tá. Você pode ter sua base? Pode. Mas não deveria. Porque você pode se aproveitar do mercado de fundos que pagam mais e que não tem grande risco. Aí você põe no meio. Fundos que não tem aquele risco todo. E no topo, aqueles fundos mais arriscados, mas que você vai analisar e ver os 3 pilares que eu sempre falo: qualidade, capacidade de gerar renda e preço. E aí você vai alocar nos seus fundos de topo mais arriscados só 10%. Deu problema, é 10% da carteira. E você não vai pôr 10% num ativo só. Você vai escolher uns 3 fundos de topo, 3% em cada um, e é isso. Dessa maneira, você vai maximizar seus resultados. Pode não ser no primeiro mês, mas pode não ser no primeiro ano. Mas com o passar dos anos, você vai ver o resultado acontecendo, tá? E, obviamente, tá? Eu vou tirar daqui, mas, obviamente, você não vai pagar caro pelos seus fundos imobiliários. Quem paga caro não tem rentabilidade, não tem retorno. Você precisa precificar fundo imobiliário. Tem vídeo no canal que eu mostro. Quem é meu aluno sabe, porque tem a planilha inteligente. Você pagando o preço certo, você tem margem de segurança. Estela, para que ter margem de segurança? Deu problema num fundo, se você entra com desconto bom, uma margem boa, você ainda sai com lucro se dá problema. Então, você está comprando um fundo baratésimo. E aí deu problema no fundo, você tem que sair, você sai. E quando ele começa a cair, você sai. Se você acompanhar o mercado, você vai sair antes da perda total. E você ainda sai com lucro, porque você tem margem de segurança. Você vai ter também rentabilidade. Se você paga barato num fundo bom, de qualidade, com capacidade de gerar renda, ele vai se valorizar em algum momento. E aí você vai ter a sua rentabilidade. Esses 3 pontos vão maximizar seus resultados.